Então, pessoal, aqui, ó, o nosso trabalho final vai ser constituído, então, de 5 grupos. Eu comentei na última aula que seria sobre tipos de transformador, certo? A gente fez a divisão dos grupos aí. Cada grupo pegou um tema que eu escolhi. A data do trabalho, né, da apresentação desse trabalho aqui vai ser entre 25 e 26 de janeiro. Eu vou deixar a data da entrega da apresentação dia 25 ao meio-dia. E aí, dia 25 ao meia-meia, que é o horário que começam as nossas aulas, eu vou sortear alguém aí, né? Algum grupo, para iniciar. E vai ser 3 grupos, então, acredito. 2 ou 3 grupos no primeiro dia. E mais 2 grupos no segundo. O tempo vai ser de 20 a 25 slides. Sugiro, então, colocar uma quantidade ali em torno de 22 slides, né? Para ficar dentro dessa faixa. Isso já vai entrar dentro da avaliação, né? O primeiro requisito da avaliação vai ser o tempo. Vocês permanecendo dentro do tempo, de 20 a 25 minutos, vão ganhar 2 pontos. O segundo requisito vai ser a qualidade do conteúdo, slides. Terceiro, capacidade de expressão oral. Quarto, criatividade em grupo. Né? Trazer alguma curiosidade, trazer alguma curiosidade, alguma coisa interessante para que faça a gente fixar melhor o conteúdo, que seja interessante, pertinente aí ao tema de vocês. E por fim, né, a participação, a resposta aos questionamentos. Eu vou estar questionando vocês, né, fazendo algumas perguntas. Nada demais, né? E vocês respondendo ali na medida do possível, né? Vão estar sendo avaliados também. Os dois têm que apresentar. Sugiro aí fazer uma apresentação metade-metade, porque vai ser feita uma avaliação individual, tá? E então os dois têm que falar, os dois têm que participar. Não quero que um só fale, ou um fale 70%, o outro fale 30%. Tem que ser meio a meio, né? Não sendo meio a meio, já saibam que a nota vai ser diferente, vai ser proporcional a quem falou mais, a quem, né, apresentou mais o trabalho. Ficou alguma dúvida, pessoal? O César colocou que não poderia ser no dia 1º e dia 2. Vamos ver aqui o calendário. Não, pode ser dia 25 e 26. Ah, tá. Deu uma conferida aí. Não, pessoal, não vai ser a última aula, tá? Vai ter mais algum. Eu tenho que continuar aqui com a disciplina, né? Conteúdo, mas da parte de avaliação a gente encerra por aí, tá? Eu não sei ainda se eu vou colocar o trabalho de autotransformador antes desse trabalho aqui, tá? Eu tô em maratona aí de correção de prova, eu não quero deixar tudo pro final, tá? Eu tô corrigindo aí o pessoal de materiais elétricos aí, que tem bastante gente, 30 alunos aí, eu tô maratonando aí nos trabalhos aí. E depois eu quero corrigir o de vocês, né? As questões de vocês. O trabalho 1, se não me engano, já corrigi, né? Trabalho 1. Aí teria o trabalho 2, 3 e 4 para corrigir ainda. Então eu queria, assim, antes desse seminário, você já ter o valor, né? Ter já os trabalhos corrigidos antes desse seminário aqui, tá? Uma outra coisa, de repente, eu tô vendo aqui as datas, de repente na aula da semana que vem, ou na segunda ou na terça, eu dei um tempo para vocês para desenvolver esse trabalho aí, né, no horário da aula, tá? Uma vez que a gente está bem adiantado do conteúdo. Ou tá pensando na segunda, ou de repente. Como é que vocês estão essa semana aí de tarefas? Estão tranquilos? Semana? Tem bastante trabalho para entregar? De repente eu deixo para amanhã aí um horário para você Eu tenho, estar fazendo já alguma coisa. O que vocês acham? Tem bastante coisa. É bom? É bom deixar. Então, então Tenho duas provas. oi? Eu tenho duas provinhas e um trabalho na semana. também. De fato, Tá, né? tá. Então eu deixo para amanhã aí para
quem quiser fazer aí durante a aula, né? Uma vez que a gente andou bem aí, tá? Esse tempo aí. Me passei, acho que eu corri um pouco, mas eu não senti, não sei se vocês sentiram também que foi muito corrido, mas a gente tá bem aí, adiantado no conteúdo. Então, na aula de amanhã, a gente coloca aí um horário para você estar desenvolvendo aí. Eu vou estar online, tá? Quem quiser me perguntar alguma coisa, pode perguntar, tirar alguma dúvida, né? Mas, a princípio, então, vai ser um horário para vocês desenvolver a apresentação de vocês, certo? De repente, na semana que vem, eu vejo mais algum um dia ali, né? Então, amanhã a gente já deixa combinado, tá? Tô gravando aqui também. A gente deixa combinado de ser uma aula aí para você desenvolver esse trabalho aqui, tá? De repente, na semana que vem eu dou mais um horário, porque eu sei que vocês estão aí também em reta final, bastante trabalho, né? Como a gente está adiantado aqui, pode ser que eu dê mais um horário na semana que vem para você desenvolver esse trabalho aí, mas não posso garantir, tá? Ficou bom aí a data? O que acham? Excelente, Por mim, tá bom, professor. tá? Então, depois aí da apresentação, a gente vai continuar tendo aula, né? Vai ter mais algumas partes ali que já são mais de fim da disciplina mesmo, mas é interessante passar, visto que a gente vai ter tempo para poder passar aquilo ali, né? Mas o conteúdo maior, né? A carga horária bruta, assim, dá para se dizer que a gente já tá terminando aí entre essa semana e a próxima, tá? Acho que ficou tranquilo, né, pessoal? Aqui eu vou postar lá no... Assim que terminar a aula, eu já posto lá, tá? E aí vocês podem ver aqui certinho, né? Desenvolver o trabalho de vocês em cima do que vai ser cobrado. Tá? Então aqui a gente já definiu 25 e 26 e entrega dia 25 meio-dia. Então vamos iniciar a nossa aula de hoje. Vamos falar de transformadores trifásicos com dois enrolamentos. Vamos lá. Além das ligações padrões dos transformadores trifásicos, há maneiras de realizar a transformação trifásica com apenas dois transformadores. Algumas vezes essas técnicas são empregadas para criar potência trifásica em localidades onde nem todas as três linhas de uma rede trifásica estão disponíveis. Por exemplo, em áreas rurais. Pode ser instalada apenas uma ou duas fases de uma linha de distribuição. Todas as técnicas que disponibilizam potência trifásica utilizando apenas dois transformadores acarretam uma redução na capacidade de manipulação de potência por parte dos transformadores. Contudo, elas podem se justificar devido a certas situações de ordem econômica. Então, toda vez que estiver sendo feito uma manipulação ali de transformadores ali para poder alcançar a transformação trifásica, com certeza alguma coisa eu vou perder. E nesse caso aí, né, vai ser a potência, uma vez que eu vou ter um transformador a menos no banco, né, integrando o banco de transformadores, eu vou ter aí uma perda de potência, né, considerável. Algumas das ligações mais importantes com dois transformadores são a ligação delta aberto, tá? Ou VV, a ligação Y aberto, delta aberto, a ligação T de Scott e a ligação T trifásica. Então a ligação delta aberto ou VV. Em algumas situações, um banco de transformadores completo não pode ser utilizado para realizar transformações trifásicas.
Por exemplo, suponha que um banco trifásico de transformadores delta-delta, composto de transformadores separados, tem uma fase defeituosa cujo transformador deve ser removido para reparo. Então aqui eu tinha a minha fase A conectada, né, em um ramo aqui da ligação, né, a fase B no outro ramo e a fase C no terceiro ramo, né, onde eu tenho aqui uma transformação, onde eu tenho uma configuração delta, né, no primário, certo? E eu, por algum motivo, eu tive que tirar um transformador, né? Isso aqui é um banco de transformadores, né, pessoal? É um banco, pensem num banco de transformadores, né? São 3 transformadores monofásicos que conectados aí em delta recebem essa tensão trifásica, certo? E transformam aí em uma tensão aí rebaixada, né, ou elevada no secundário, onde esse secundário pode estar conectado em triângulo, enfim, né? Posso ter uma ligação no secundário aí, tanto em triângulo quanto, né, no caso delta, quanto estrela. Né? Posso ter isso aqui, né? Eu posso ter isso aqui. Eu posso ter isso aqui. Eu posso ter isso aqui. São os tipos de ligação que pode ser feito em um banco de transformadores. Então, digamos que é removido uma fase aí, né? No caso, esse transformador aqui entra em pane, né? Ocorre aí uma falha ou queima, enfim. E tem que ser tirado aí para fazer uma manutenção, fazer um reparo nele. O que eu vou fazer? Como é que eu vou alimentar aí o resto, o que está conectado nesse transformador, né, na saída aí, caso eu tenha esse problema, tá? O que pode ser feito, né, é um rearranjo aqui, né, das conexões, certo? Onde eu vou estar conectando uma maneira aqui, onde eu vou estar mantendo aí uma tensão trifásica aí de saída, porém com 2 enrolamentos só. Com 2 enrolamentos só. Aqui o meu VA, né? Aqui o meu VAB, né, na verdade. Aqui o meu VAB. Aqui o meu VBC. E aqui seria o meu VAC, né? Ou VCA. Enfim. Aí eu vou estar com essa fase removida aqui, né? Que tá aqui. E como é que eu vou ficar, né? Eu tenho o meu VA, que é igual que é igual a tensão, né? Amplitude aí da rede aí. Aí vai depender se tu estiver conectado em delta ou em estrela, né? Para mim definir a minha amplitude aqui. Com ângulo zero, meu VB com ângulo menos 120. E o meu VC vai ser um ângulo mais 120. Meu VC, certo? Ele vai ser igual a menos VA, menos VA e menos VC. E eu vou ter, então, eu vou ter também, né, uma tensão aqui VC defasada, né, exatamente como eu preciso ter, né, apenas com 2 enrolamentos. Imaginem aqui, pessoal, aqui eu estou falando do primário, né, aqui é o NP1 e aqui o NP2, né, e aqui eu já estou olhando lá no secundário, né.
como é que isso aqui vai ficar, certo? Aqui eu estou dizendo aqui, ó, em NS2 e em NS1. Então aqui eu tenho A', B' e C'. Seria aqui as minhas tensões no secundário. Minhas tensões trifásicas no secundário. O meu VA, né? O meu VA é propriamente meu VA. O meu VB é propriamente meu VB. O meu VC, né? Eu vou conectar ele de tal maneira que eu vou continuar tendo uma tensão aqui, né? Que vai ser igual exatamente aqui a minha tensão de amplitude com um ângulo de 120. É exatamente a mesma tensão que estaria presente se o terceiro transformador ainda estivesse ali, tá? Algumas vezes a fase C é denominada como fase fantasma. Logo, a operação em delta aberto permite que um banco de transformadores trifásicos siga operando com apenas 2 transformadores. Assim, alguma potência pode continuar fluindo mesmo que uma fase defeituosa tenha sido removida, tá? Então essa é a configuração aí delta aberto. Quanta potência aparente o banco pode fornecer com um dos seus 3 transformadores removido? 2/3, será? Inicialmente, parece que ele poderia fornecer 2/3 de sua potência aparente nominal, já que 2/3 de seu transformador ainda estão presentes. A figura mostra o banco de transformadores operando normalmente e ligando uma carga resistiva. Tá? Então aqui está operando normalmente, né? Eu tenho uma corrente aqui, raiz de 3 vezes a corrente de fase, né? Para as 3 fases aqui, a defasagem 0, 120 menos 120, certo? E aqui eu conectei uma carga resistiva, né? Como uma das fases do transformador está ausente, a corrente da linha de transmissão é agora igual à corrente de fase de cada transformador. E as correntes e tensões no banco do transformador diferem em 30 graus. Então podem perceber aqui, né, que eu tenho uma diferença da tensão aqui, né? Antes eu tinha 30, menos 90 e menos 90. E agora aqui eu tenho 30 e eu tenho outro ângulo aqui, né? 150. Como os ângulos de corrente e tensão são diferentes em cada transformador, é necessário examinar cada transformador individualmente para determinar a potência máxima que ele pode fornecer. Então agora eu não tenho a mesma angulação, né? Então no transformador 1 a tensão está em um ângulo de 150 e a corrente está em um ângulo de 120, de modo que a potência P1 vai ser igual a isso aqui, né? Eu tenho que avaliar a minha tensão de fase e a minha corrente de fase, né? Para mim poder saber qual que vai ser a potência ativa, né? Dessa ligação delta aberta aí. No transformador 2, a tensão está em um ângulo de 30 e a corrente está em um ângulo de 60. De modo que eu vou ter raiz de 3 sobre 2, né? E aqui também. Cosseno de menos 30 é cosseno de 30. Tá? Que dá a mesma coisa, né? Portanto, a potência máxima total do banco em triângulo aberto é dada por essa relação aqui, né? Que é igual a 1 sobre a raiz de 3. Então, a potência dissipada no banco em triângulo aberto é apenas 57,7% do valor nominal original do banco. Então, eu consigo manter essa tensão trifásica, porém, né, eu vou ter aí uma queda aí brusca aí de potência, tá? Mas ainda assim é possível, né, manter aí uma conexão dependendo
da carga aí que for conectada, né? Dá para manter essa carga conectada, mesmo que eu retire um transformador. Uma boa pergunta que poderia ser feita é: o que acontece com o restante dos valores nominais do banco em triângulo aberto? Para descobrir, examine a potência reativa do banco em triângulo aberto. Então a gente vai ver as potências reativas, né? Então, assim, um transformador produz uma potência reativa que é consumida pelo outro. Essa troca de energia entre os dois transformadores limita a potência de saída a 57,7% do valor nominal original do banco em vez dos 66,7% que seriam esperados. Uma maneira alternativa de olhar o valor nominal da ligação triângulo aberto é que 86,6% da potência nominal dos dois transformadores restantes pode ser usada. Então eu vou ter aqui uma redução da minha potência final, uma vez que eu tenho que a minha potência ativa gerada por um é consumida pelo outro. Existe uma troca de potência ativa entre um e outro ali, certo? Por isso que eu não consigo chegar nos 2/3 aí de potência de saída aí do transformador, certo? As ligações em triângulo aberto são usadas ocasionalmente para fornecer uma pequena quantidade de potência trifásica a uma carga que em sua maior parte é monofásica. O uso de uma ligação de transformadores em aberto para fornecer uma quantidade pequena de potência trifásica juntamente com muita potência monofásica. O transformador T2 é muito maior do que o transformador T1. Então, eu tenho uma localidade, tenho uma certa região que eu quero estar alimentando ali com tensão monofásica, porém, tem aí um novo cliente, né, um novo consumidor, que está querendo uma tensão trifásica. Então, ao invés de pegar e trocar esse transformador monofásico que está alimentando toda essa região, né, e colocar um trifásico, coloca-se só mais um, tá? Só mais um transformador monofásico e faz esse arranjo aí, ligação delta aberto, para que eu possa prover essa potência trifásica aí para esse consumidor, sem ter que, né, mudar toda a minha rede, né, mudar todo o esquema, porque esse transformador aí, ele pode estar conectado lá na casa do cliente, certo? Eu posso estar conectando ali mais próximo, né, fazendo essa ligação aí mais próximo do cliente, e o restante da rede continua aí conectada aí a tensão e corrente monofásica. Ligação Y aberta, delta aberto. A ligação entre estrela aberta e triângulo aberta é muito similar à ligação triângulo aberta, exceto pelo fato de as tensões primárias serem derivadas de duas fases e do neutro. É utilizada para atender pequenos consumidores comerciais que precisam de atendimento trifásico em áreas rurais, onde todas as fases ainda não estão presentes nos postes da rede elétrica. Com essa ligação, um consumidor pode dispor de atendimento trifásico em forma temporária, até que a demanda requeira a instalação da terceira fase nos postes. Uma desvantagem muito importante dessa ligação é que uma corrente de retorno bem grande deve fluir no neutro do circuito primário. Então aqui a gente tem a ligação Y aberta, né? Tenho duas fases aí. Aí eu conecto aí o meu primário dessas duas fases, né? Obviamente eu vou ter uma corrente aqui, certo? Uma vez que a soma das tensões nesse ponto aqui não vão ser mais zero. Isso aqui é um neutro, isso aqui, quando eu conecto, né? Quando eu tenho aqui uma conexão estrela, esse ponto aqui é um neutro, né? Quando está completo, quando eu tenho esse rolamento aqui.
A soma das tensões nesse ponto aqui é neutro. Inclusive, se eu pegar um fio aqui, ó, e medir a tensão nesse fio aqui em relação ao terra, né? Eu não vou ter tensão nenhuma, né? Claro que se essas tensões estiverem equilibradas, né? Já viram isso em CEP? Renan? Sim, eu já vi. Então a gente vai ter aí uma tensão não zero nesse ponto aqui, se tiver um desequilíbrio das tensões aí provocadas por cargas desequilibradas, né? Vocês vão ver isso aí lá em CEP 1 ou 2, não me recordo agora. Acho que é 1, CEP 1 mesmo. Já vê isso aí. Então, quando a gente abre esse circuito, né, do primário, a gente vai ter uma corrente circulando aqui, né, uma vez que eu não tenho mais o equilíbrio entre as três fases, né. Então, essa ligação é idêntica à ligação estrela delta, exceto pelo terceiro transformador estar ausente e estar presente o terminal neutro. Então, eu tenho o terminal neutro aqui, né, onde eu vou ter um retorno aqui dessa corrente aqui. Ligação T-Scott. A ligação T-Scott é uma maneira de obter duas fases separadas de 90 graus entre si a partir de uma fonte de potência trifásica. Nos primeiros tempos da história da transmissão de potência CA, eram bem comuns sistemas de potência bifásicos e trifásicos. Naquela época, era necessário interconectar rotineiramente sistemas de potência bifásicos e trifásicos. A ligação do transformador T-Scott foi desenvolvida com esse propósito, ou seja, dois transformadores para converter potência trifásica em potência bifásica em um nível de tensão diferente. Atualmente, a potência bifásica é limitada primariamente a certas aplicações de controle, mas a ligação T-Scott ainda é usada para produzir a potência necessária para operá-los. Assim, a ligação T-Scott consiste em dois transformadores monofásicos com especificações luminais idênticas. Um deles tem uma derivação no seu enrolamento primário, que corresponde a 86,6% da tensão à plena carga. A derivação de 86,6% do transformador T2 é conectada à derivação central do transformador T1. Então aqui a gente tem a ligação T-Scott, tá? Então, como essas tensões estão defasadas a 90 graus, temos um resultado de uma saída bifásica, né? Que é a minha saída aqui. É mais chatinha de enxergar, né? Mas são configurações, né, que vão me dar aí na saída defasagem entre fases, né? Que vão ser conseguidas através dessa conexão aí. Tendo essa derivação aqui entre os enrolamentos. Então aqui é a ligação de Scott para transformadores, né? A, diagrama de fiação, isso aqui é o A. B, tensões de entrada trifásica. E C, tensões nos enrolamentos primários do transformador. VAB, VCA e VBC. Aqui que eu vou conectar minhas fases, né? ABC. E D, tensões secundárias bifásicas, né? Então aqui são as minhas tensões de saída. Já em duas fases aí com uma defasagem de 90 graus. Ligação T trifásica. Por meio de uma modificação simples da ligação T-Scott, os mesmos transformadores também podem converter potência trifásica em potência
Potência trifásica e potência trifásica, isso foi boa. Em um nível de tensão diferente. Então aqui a potência trifásica em potência. O que ele quer dizer aqui, né? Eu tenho uma tensão de entrada trifásica, eu consegui converter ali para trifásico na saída, né? Fazendo algum outro rearranjo, né? Então aqui ambos os enrolamentos primário e secundário do transformador T2 apresentam derivações do ponto de 86,6%. E essas derivações são conectadas às derivações centrais dos respectivos enrolamentos no transformador T1. Nessa ligação, T1 é denominado transformador principal e T2 é denominado transformador de equilíbrio. Como a ligação T-Scott, a entrada de tensão trifásica produz duas tensões defasadas de 90 graus nos enrolamentos primários dos transformadores, essas tensões primárias produzem tensões secundárias que também estão defasadas de 90 graus entre si. No entanto, diferentemente da ligação T-Scott, as tensões secundárias são recombinadas para produzir uma saída trifásica. É tudo combinação ali, tá? Combinação de enrolamentos ali, de ligações, que vão me dar ali algum nível de tensão. O que eu quero que vocês levem disso aqui existe maneiras de criar tensões trifásicas de saída a partir de dois transformadores, né, dois bancos de transformadores, ou melhor, dois transformadores em um banco, né, constituindo um banco. E a partir dessas ligações aí a gente consiga obter ali, né, por mais que em uma potência menor, uma tensão trifásica na saída. Isso aqui, se vocês querem se aprofundar, vão ter que, né, ver com mais detalhes, né, a gente vai ter que quem for trabalhar com essas pardelinhas aí vai ter que fazer um estudo bem mais aprofundado para poder entender melhor essa parte aqui, né? Essa aqui já foge um pouco assim do conteúdo principal da disciplina, mas eu queria trazer para vocês, para você saber que existe essas ligações aí, né? Que geram aí a partir de dois transformadores, conexões aí de saída, tensões de saída trifásicas, né? Então aqui na ligação T trifásica, né? Eu vou ter então as três fases iniciais, né? 0, 120, menos 120, gerando aí duas fases aí, uma defasagem de 90 graus. Hein? Essa aqui, no caso, gera gera tensões nos enrolamentos primários do transformador, né? Ali as tensões de fase vão ter uma defasagem diferente também das tensões de fásicas convencionais. Né? Também eu vou ter uma diferença das tensões de fase. E aqui as tensões do secundário do transformador. Tá? Eu também vou ter aí uma defasagem. Só que eu vou ter aí em função de, né, 0 mais 120 menos 120. Então eu tenho aqui um problema na minha fase inicial. Né? Eu vou estar alterando aqui a minha fase no primário, mas eu vou ter, né, por consequência aí, que é o que eu quero, uma tensão na saída trifásica aí, 0 mais 120 menos 120. Uma vantagem importante da ligação T trifásica em relação às outras ligações trifásicas de dois transformadores, triângulo aberto e a estrela aberta, triângulo aberto, é que um neutro pode ser conectado a ambos os lados, primário e secundário, do banco de transformadores. Como as partes inferiores dos enrolamentos dos transformadores de equilíbrio não são usadas, nem no lado primário nem no secundário, elas poderiam ser removidas sem alteração no desempenho. Usualmente, isso é feito de fato nos transformadores de distribuição. Vou fazer um exemplo aqui, pessoal. Então, você saber, ao menos,
quais tensões de entrada e saída se obtém em cada arranjo, né? Então aqui só tenho uma conexão. Vamos fazer aqui os tipos de conexões possíveis, né? O que mais? Delta. Aqui eu vou colocar eu vou botar primário e secundário aqui, tá? Vamos botar primário aqui. Primário. Primário. Secundário. Vou botar secundário aqui, porque eu quero colocar aqui a potência. Ainda aqui. E aqui eu quero colocar a relação de transformação, certo? Aqui eu tenho os tipos de conexões, a gente vai querer saber qual que vai ser a tensão de entrada e a tensão de saída, né? A gente quer saber. Deixa eu apagar isso aqui. Botar OY, O delta. Tá. Um banco trifásico de transformadores deve operar com 500 kVA e ter uma razão de tensões de 30,5 por 11 kV. Quais são as especificações nominais de cada transformador individual do banco, alta tensão, baixa tensão, relação de espiras e potência aparente? Se o banco de transformadores for ligado em A, estrela, né, o YY, B, estrela triângulo, C, triângulo estrela, D, triângulo triângulo, ED, EE, triângulo aberto e Y aberto. Não, E, triângulo aberto, EF, Y aberto e triângulo aberto. Então, se eu tiver ele conectado em YY, eu vou ter uma tensão no primário de quanto? De 39,5, né, de fase. Minha tensão de fase vai ser quanto? A tensão de fase aqui vai ser 19,5.
19,9, né? Divide por raiz de 3, né? E aqui também eu tenho 19,9 kV. A minha potência vai ser 167 kVA. Por que 167 kVA? Eu botei 167 aqui. Porque é para cada transformador, né? Ele está perguntando quais são as especificações luminais de cada transformador individual. Então, eu preciso ter um banco trifásico que me gere 500 kVA e tem uma tensão de terminal, né, de linha, no primário de 34,5 e no secundário de 11 kV. Certo? Então, para mim poder ter isso aí, eu preciso ter uma tensão de fase, né? Eu preciso calcular a tensão de fase, que vai ser, de fato, a tensão no primário do meu transformador monofásico, né? Que eu tenho ali, que eu vou usar ele para gerar um banco trifásico. Ele tem que aceitar na entrada 19,9 kV. Certo? E aqui no secundário que eu coloquei errado. Aqui no secundário ele tem que aceitar 11 kV dividido por raiz de 3, que dá 6,35 kV. Tá? Ele tem que... Cada transformador monofásico tem que aceitar... Tem que ter uma potência de 67 kVA, né? Vezes 3 eu vou ter o meu 500 kVA. Estão conseguindo acompanhar? Deu para entender isso aqui, pessoal? Isso aqui é uma ligação simples ainda. Nós nem chegamos nas ligações ali especiais. Deu para entender o que é isso aqui? Quais são essas especificações aí? Essas especificações são de cada transformador monofásico. Ficar com alguma dúvida aí ou dá para seguir? Ah, pode seguir, professor. Aquele 34,5, 11,5 são tensões de linha. E isto são tensões de linha. São as tensões que o banco trifásico que eu vou ter, né, após juntar esses três transformadores monofásicos, tem que ter. Eles têm que ter, né, de linha, uma tensão de 34,5 e 11 kV. Tensão de linha. Tensão VAB de linha, né? E tensão VBC de linha. Né? Tensão entre fase A e B, tensão entre fase B e C, né? E tensão entre fase C e A. E a relação de transformação tem que ser tal, né, que gere, né, que vai ser 19,4 para 6,35. Ou 2,5 para 1. Dois e meio para 1.
certo? Y delta agora. Qual que é a tensão que eu tenho que ter no primário em cada um? Eu tenho que ter 19,9. No secundário eu tenho que ter 11 kV. Uma vez que eu vou estar ligando em delta, né? A minha potência aqui de cada um vai ser a mesma. E a minha relação aqui vai ser só essa relação que eu não estou entendendo aqui agora. Essas relações aqui. Agora aqui é 1,44 para 1. A relação deles, vamos ver aqui, 9,9. Aqui, isso aqui não está certo. Essa relação de transformação aqui. Isso aqui não está certo, isso aqui eu vou ter que ver depois. Tá. Delta estrela, eu vou ter então que no meu primário de cada transformador monofásico ele tem que comportar uma tensão de 34,5 e no secundário 6,35. E a potência é a mesma, né? Não varia. E no delta delta eu vou ter 34,5 kV com 11 kV. Também vai me dar aqui o 167. E o Open Delta, né?
eles têm que ter, a tensão de entrada aqui tem que ser 34,5, né? Porque delta eu tenho aqui a tensão de linha igual a tensão de fase. Então cada transformador, independente se é delta ou delta aberto, vai ter que comportar a tensão de entrada lá. Tensão maior. E a saída também, né? A única coisa que vai mudar é a potência, né? Uma vez que eu ligando somente dois transformadores e aí gerando uma tensão trifásica de saída, eu vou ter uma potência menor. Então esses transformadores têm que ser de uma potência maior para mim poder compensar essa perda de potência, né? Então eu tenho que, como eu perco muita potência, 57%, eu tenho que eu tenho que ter aqui uma potência de 86% aqui acima. Então o que vai me dar 288 cada um. Então eu tenho que ter uma potência maior para mim poder ter essa potência aí de 278 vezes 2. É que não é um cálculo direto também, né? Não é só eu somar os dois. Tá no triângulo aberto, 500 kVA deve ser 86,6% da potência aparente total dos dois transformadores. Então, como dois transformadores necessitam, cada um tem uma potência de 250 kVA, eu tenho que ter uma potência a mais para mim poder gerar os 500 kVA, né? Uma vez que eu vou ter uma perda, uma redução de potência quando eu conectar esses dois transformadores aí e operar eles como tensão trifásica, querendo ter uma tensão, uma potência de saída aí de 500 kVA. Por isso que eu tenho que ter esse aumento aqui. Eu tenho só dois, né, transformadores. Se eu fosse somar os dois, daria 250, né? Se fosse, né, direta, a minha potência, se a minha potência não sofresse nenhuma redução, seria 250 cada um. Mas como eu tenho uma redução de potência quando eu conecto em delta aberto, eu preciso aumentar. Eles têm que ter uma potência maior para mim, tendo essa redução de potência, consiga manter aí 500 kVA na saída. Então cada um tem que ter 288. E o Y delta aberto, a ligação vai ficar 19,9 kV na entrada, 11 kV na saída. Não muda em relação a um Y normal, né? Mesmo que esteja aberto. Porém, eu também vou ter que ter uma potência aqui mais elevada para eu poder suprir essa falta aí do terceiro transformador. Só a aula de hoje era mais assim para vocês ter conhecimento dessas formas de ligar, tá? Mas, obviamente, tem que se fazer um aprofundamento bem maior, né? Para que vocês compreendessem mais a fundo aí.
não vejo tanta necessidade, né, de empregar isso aí. A gente, aqui na engenharia elétrica, vai trabalhar em torno desses 4 aqui mesmo, né? Esses 4 aqui. Essas ligações aí são utilizadas ainda, são utilizadas, mas não com tanta frequência, né? São em casos bem isolados mesmo. Mas fica aí, né, o conhecimento, né, saber que é possível, né, tu ter uma tensão de saída trifásica com 2 transformadores, certo? Lembrando que o que vai acontecer é que tu vai ter uma redução da potência, né? A potência de saída não vai ser a soma dos dois, né? Vai ser um pouco menor. Então, se vocês querem chegar a uma certa potência de saída específica, né, vão ter que pegar transformadores monofásicos mais potentes em virtude dessa ligação aí. Não entendi o alfa, professor. Qual alfa? Aqui é aquela relação de transformação, pois não tá certa essa relação aqui. Eu estava olhando aqui no exemplo. Aqui seria a relação de transformação aqui do transformador seria 19,9 dividido por 6,35. Daria 3,13, né? E assim por diante, né? Tu pega a tensão de entrada e a tensão de saída. Que vai me dar a minha relação de espiras, né? Que eu tenho que ter. E assim por diante, né? Para cada tensão aqui que eu tenho de entrada e saída, eu vou ter uma relação de espiras aí também, que me gere essas tensões de entrada e saída aí. Certo? Mais alguma dúvida aí, pessoal? Aquele valor antes ali, o exemplo que eu tinha pego aqui, ele deu esse valor aí, mas não fecha, né? Não faz sentido nenhum ter essa relação de transformação aí. Mesmo pensando numa conexão trifásica, não vai gerar isso aí, né? 2,5 para 1, que daria 1 dividido por 2,5, 0,4. Não faz sentido. Mas pensem aqui nessa questão assim da potência, tá? Que é o que mais vai impactar. Tanto o triângulo aberto quanto o open estrela e open triângulo aí, a forma de ligação é a mesma, não varia nada, né? Não muda nada. A única coisa que vai mudar mesmo, de fato, vai ser a potência, tá? Podem ver que os níveis de tensão que vai ser conectado não muda, né? Não muda. No caso aqui eu tenho open triângulo na entrada e na saída, né? E aqui eu tenho na entrada estrela, aberto, e na saída eu tenho triângulo. Podem ver que os níveis de tensão não variam, né? Aqui no open triângulo é exatamente igual ao triângulo, né? Triângulo e triângulo aqui. E no estrela triângulo é exatamente igual a esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. O que vai mudar mesmo é a potência. Então, a forma de ligar, vocês já sabem, né? Se vocês querem trabalhar aí com 2 transformadores para ter uma tensão de saída trifásica, vocês conectem eles imaginando que tivesse uma terceira fase, né? Mesmo que não tenha, conectem ele de uma maneira idêntica aí ao transformador, no caso delta-delta. Se querem ligar esses dois como open triângulo, né? Só atentem que vai ter que ter uma potência aí, vai ter uma perda de potência considerável, né? Maior que 2/3, né? Em virtude da potência reativa aí que vai ter uma troca. Em vez da potência reativa sair do sistema, né, do conjunto,
ela vai ser absorvida, né? Um transformador vai gerar potência reativa para o outro. Por isso que tu tem essa redução de potência aí aparente de saída. Certo, pessoal? Ficou alguma dúvida na aula de hoje? Mais alguma dúvida? Então a gente encerra a aula de hoje aí. Amanhã eu vou deixar o espaço para vocês desenvolverem aí as apresentações, tá? O que tiverem dúvidas aí me perguntem na aula de amanhã. Fiquem à vontade. E conversamos mais amanhã então. Até amanhã, pessoal. Feito, professor, de manhã.